Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do projeto Cientistas do Manhã. Hoje, nós, alunos do terceiro ano do ensino médio, temos o privilégio de mergulhar no mundo da ciência e da paleontologia com um convidado especial, o pesquisador Dr. Rodrigo Temp Miller. Rodrigo é graduado em Gestão Ambiental pela Unipampa, além de mestre em doutor em Biodiversidade Ambiental pela nossa UFSM. Atualmente trabalha como técnico de laboratório no CAPA, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da 4ª Colônia do UFSM, órgão que ele já chefiou. Além de orientar novos cientistas no mestrado e no doutorado, ele é bolsista de produtividade do CNPq e editor de importantes revistas científicas internacionais. Na sua pesquisa, se dedica a desvendar os mistérios da Terra há milhões de anos, sendo especialista na evolução de répteis antigos e dinossauros do período Triássico. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso projeto e obrigado por compartilhar seu conhecimento com os cientistas da manhã. Obrigado, é um prazer poder falar de paleontologia, divulgar nossos resultados ou a pesquisa paleontológica do mundo todo. Prazer é todo nosso. Primeira pergunta, professor Rodrigo. A região da 4ª Colônia de Santa Maria é mundialmente famosa por abrigar alguns dos dinossauros mais antigos do planeta. Como é a sensação de caminhar pelas rochas da nossa região, sabendo que embaixo de nós estão guardadas as respostas sobre como surgiram os primeiros dinossauros da Terra? Bom, assim, como paleontólogo, poder trabalhar aqui é um privilégio. Sempre que estamos em campo, a gente tem aquela sensação de que a gente pode estar ali naquele dia fazendo uma descoberta que vai ser algo grande, algo novo. É justamente essa sensação de saber que essa região, né, por já ter promovido tantas descobertas, pode proporcionar outras tantas descobertas incríveis, né? Então, é uma sensação bem legal poder trabalhar aqui no local onde a gente mora, né, desde sempre, né? Provavelmente quem vai estar vendo, vários aí já conhecem a região, e saber que a nossa região tem esse patrimônio de nível mundial também é uma coisa muito interessante que chama muita atenção. Perfeito. Agora a pergunta 2. Professor Rodrigo, vimos que o senhor publicou o estudo sobre a evolução dos primeiros dinossauros e utiliza a comparação da anatomia dos fósseis para compreender o parentesco entre as espécies. Pensando nisso, gostaríamos de perguntar, como o senhor analisa a anatomia dos fósseis tão antigos para decidir em qual galho da árvore evolutiva eles devem ser colocados? Muito interessante. Bom, primeira coisa, os fósseis eles não têm DNA, pelo menos esses fósseis tão antigos. Então a gente não está falando de matéria orgânica preservada, a gente está falando da forma desses animais que se preservou por tanto tempo se transformando em rocha. Então aquela ideia de extrair DNA dos fósseis para entender o grau de parentesco deles acaba que não existe, pelo menos para os fósseis que a gente tem aqui. Então é necessário estudar a forma deles, a anatomia deles. Então para isso a gente vai preparar esses fósseis depois de encontrar eles, então, a gente vai fazer medidas, vai comparar estruturas, né? Por exemplo, a presença e a ausência de certos pontos de ancoragem de músculo, a forma desses pontos, o número de aberturas que um animal pode ter no crânio, por exemplo, a forma dos dentes, inúmeras características. E a gente traduz essas características para uma linguagem que o computador vai conseguir ler. Então a gente codifica elas e processa essas características em um software e ele vai posicionar esses animais nessas árvores evolutivas com base em características que vão sendo compartilhadas por espécies diferentes. Pergunta 3. Recentemente, o senhor e sua equipe usaram tomografias computadorizadas para reconstruir em 3D a caixa craniana e um cérebro de um precursor dos pterossauros. Como estudantes do terceiro ano, achamos isso incrível. Como é possível enxergar o cérebro e os hábitos de um animal que virou pedra há mais de 200 milhões de anos? Esse era um grande desafio, né? Ainda de certa maneira porque os tecidos moles, né, a pele, os órgãos, geralmente não se preservam no registro fóssil. A gente geralmente vai ter só as partes duras, que seria o esqueleto, conchas, né, os dentes. Porém, dentro do crânio, a gente vai ter a cavidade onde o encéfalo, o cérebro, se alojava. Só que no passado a gente não tinha como acessar essa região, a não ser que o fóssil estivesse quebrado, ou então quebrando ele propositalmente, né? Que é óbvio que a gente não quer fazer para não destruir os fósseis. Mas com o advento da tomografia computadorizada, maior acessibilidade também a esse tipo de método, a gente tem como submeter os fósseis a essas tomografias. Então a gente vai pegar o fóssil, levar até um local onde a gente vai ter um tomógrafo, pode ser um tomógrafo tradicional ou um microtomógrafo, que é o que vai dar mais detalhes, e ele vai disparar uma série de raios X, né, e a partir daí a gente vai conseguir montar então um modelo tridimensional das estruturas internas do fóssil, que a gente vai ter várias imagens em corte, a gente preenche essas cavidades no computador
e depois remove o que teria na volta daquela estrutura que seria equivalente ao encéfalo. Com isso, a gente vai ter um modelo de como poderia ser o encéfalo. Claro que é uma aproximação, não é um modelo perfeito, mas a partir daí a gente já consegue tirar várias informações. E o modelo do cérebro nos permite entender questões da biologia desses animais que a gente não teria acesso sem esse tipo de método. Perfeito. Professor, o nosso grupo se chama Cientistas do Amanhã e decidimos usar o Minecraft porque acreditamos que os jogos podem ajudar a aproximar as pessoas das suas descobertas. Como o senhor avalia essa nossa iniciativa de usar o metaverso para traduzir a ciência do FSM? E o que o senhor diria para inspirar jovens como nós a continuar investigando o mundo? Bom, eu acho que é uma iniciativa bem importante, interessante e um método que vocês usam que faz muito sentido nos dias de hoje. Que é aquela ideia de que a pesquisa científica ela tem que ficar restrita aos laboratórios, né, aquele caráter mais sério e rigoroso, ele acabava afastando a população, o público geral da ciência, né? Então a ciência ela ficava restrita a quem estava indo diretamente atrás dela, geralmente os próprios acadêmicos, cientistas, pesquisadores. Então hoje a gente já consegue ver a pesquisa, a ciência se espalhando por vários outros canais, digamos assim, né? Sejam redes sociais, né? Redes de vídeos e até mesmo jogos, né? Essas plataformas. Então eu acho que é uma iniciativa muito boa, eu acho que ela tem o potencial de atingir um público muito mais amplo do que simplesmente se a gente estivesse publicando artigos científicos. Eu acho isso ótimo. O que eu falaria, né, a minha sugestão para os jovens interessados em pesquisa, né, jovens que têm interesse pela ciência, é que essa é uma área que ela sempre vai ter espaço. Na paleontologia a gente tem muitos fósseis aqui na região, eles nunca vão acabar, a gente tem inúmeros afloramentos e sempre vão surgir novos. A gente já tem mais de 100 anos de pesquisa paleontológica na região e os fósseis continuam aparecendo, a gente sempre vai ter novidades. E o mundo acadêmico, pesquisa de modo geral, ela não só na paleontologia, né, mas em todas as áreas, ela é uma área muito gratificante em vários aspectos, mas principalmente porque você nunca vai estar estagnado, você sempre vai estar descobrindo coisas novas, você vai estar envolvido com novidades, conhecendo gente nova, lugares novos. Então, trabalhar com pesquisa, para quem gosta desses desafios, é algo muito legal. É uma área que eu recomendo, né, que tem muito potencial no Brasil. E, principalmente, se você quer ser paleontólogo, o Brasil é um local que tem muitos fósseis, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros pontos. E também a pessoa pode acabar trabalhando com fósseis de outros lugares do mundo, caso queira que seja nessa área. Professor, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu queria agradecer você por todos do nosso grupo a conceder essa entrevista, a conceder esse conhecimento que você proporcionou pra gente, essa nossa iniciativa, né? Muito obrigado por vir ao nosso estúdio virtual. Nós agradecemos muito a sua presença. Muito obrigado. Eu te agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer.